Bem, pessoal, dando procedimento às nossas conversas, eu achei interessante nós falarmos sobre duas abelhas do sertão. Essas duas abelhas, que são a jandaíra e a mandaçaia, que aí nós temos que fazer um parênteses sobre a mandaçaia, porque existe, na verdade, a nossa mandaçaia não é a mandaçaia que ocorre mais na região sul do Brasil. Então nós temos aqui na nossa região a mandaçaia, mas é a Melipona mandacaia, diferente das outras mandaçaias, que é a Melipona quadrifaciata e a quadrifaciata antidioides. Então a gente vai falar hoje da mandacaia e da jandaíra. Essas duas abelhas, eu achei interessante nós falarmos sobre elas, porque elas são abelhas que nós encontramos na região do sertão. Então você pode encontrar ele no Agreste, na região do Agreste e sertão. Então Pernambuco tem, Paraíba tem, você vai encontrar até Maranhão, por exemplo, a jandaíra. Já a mandaçaia a gente vai ver mais na região do sertão mesmo de Pernambuco e algumas regiões também do nosso sertão. Essas abelhas, eu achei interessante porque é o seguinte: o que ocorre é que muitas vezes essas abelhas nós encontramos, e às vezes a gente conversa muito com um produtor, o pequeno agricultor, o meliponicultor, que acha o seguinte, que aquela abelha que está lá no sertão, que está sofrendo por seca, está sentindo as intempéries, elas se estariam muito melhor se trouxesse elas para cá, para a nossa região de Zona da Mata. Quando, na verdade, se trouxer ela para cá, ela vai ter problemas sérios. Porque é outra flora, é outro clima, é outra umidade, quer dizer, existem vários fatores que estão sendo envolvidos. E essa abelha, ao retirar daquela região e trazer para cá, ela vai sentir. E aí, às vezes, as pessoas falam que essas abelhas morreram, aliás, que foram embora. Na verdade, essas abelhas não foram embora, essas abelhas morrem. Então, o primeiro impacto ao trazer essas abelhas para cá, elas não vão produzir mel. Elas vão começar a diminuir a produção. Então, você ainda pode conseguir, digamos assim, manter esse enxame por 2, 3 anos. Isso. Às vezes você ainda consegue reproduzir, mas essas abelhas não têm condições, não vão ter condições de produzir mel. Então, é interessante que se você tiver essas abelhas, que essas abelhas fiquem na região de lá da área mesmo. Principalmente a jandaíra. A jandaíra já existem alguns estudos, e vocês podem procurar na internet, que elas têm uma diferenciação genética. São tudo jandaíra, mas existe uma diferenciação genética entre as populações, pelo menos a uns 300 quilômetros entre as populações. Então, essas informações são interessantes. Então, se eu quiser criar uma jandaíra, é interessante que essa abelha seja da minha própria região, que eu estou lá morando, residendo, ou a propriedade. Então, não é pegar uma jandaíra de outro local e levar para lá. É você trabalhar com a jandaíra local, para que você produza o seu mel, os seus enxames. Outra particularidade também, que às vezes a gente conversa muito com os agricultores, é que o pessoal fala da uruçu-mirim. E aí, às vezes, o pessoal diz, eu tenho uma uruçu-mirim. Quando a gente vai ver, muitas vezes, essa uruçu-mirim é a jandaíra. Então, já aconteceu muitas vezes. Então, ainda pode até existir essa uruçu-mirim, que para mim hoje ainda é como se fosse um unicórnio, né? Então, ainda eu preciso realmente ver para ter certeza. Então, pode existir? Pode. Mas muitas vezes a uruçu-mirim é a jandaíra. Então, a jandaíra se assemelha bastante, é muito parecido com a abelha uruçu, só que é um pouco menor e ainda possui uns pelos avermelhados no dorso. Essa abelha produz um mel muito bom, muito apreciado, né, na culinária, da gastronomia e também no consumo popular dessas abelhas. Um polo bom, importante mesmo de criação de jandaíra, nós encontramos lá em Mossoró. Então, lá no Rio Grande do Norte, o pessoal cria bastante essa jandaíra. Essa abelha é semelhante à nossa uruçu na parte de multiplicação, tanto a mandaçaia, né, quanto a jandaíra. São abelhas que são do gênero Melipona. Então, são abelhas fáceis de reproduzir. Então, é o mesmo esquema igual a uruçu. Na hora que você pega aqueles discos, 25% vai nascer princesa e uma daquelas vai virar uma rainha. Então, é muito fácil a multiplicação dessas abelhas. E da mesma forma que você tira o mel
da uruçu, você tira também dessas abelhas. Você usa ou uma bomba para sugar, um sugador, usa seringa, né? E você pode tirar esse mel e você, quando tirar, ou você faz um processo que chama maturação, que seria a retirada seria continuar a fermentação, mas sem entrada de oxigênio, para chegar ao ponto que vai haver a estabilização desse mel, né? Ou você tira esse mel e coloca na geladeira, né? Conservar refrigerado. São as formas de conservar, não só dessas espécies, como também das outras espécies de abelhas nativas. Então, veja, são enxames, são abelhas que têm um bom mercado, né? Então, pessoas procuram bastante essas duas espécies, tanto para a produção, como para a criação também, como meliponários urbanos, né? Mas aí a gente tem que lembrar essa questão. São abelhas adaptadas àquele bioma, daquela situação de sertão. Então, ali, elas têm que ficar lá. Se você trouxer para outro local, elas vão sentir. Então, cria essas abelhas naquela região. São abelhas que, como posso dizer, a alimentação basicamente é a mesma das outras abelhas, né? Então, na época de escassez, que aí é um detalhe interessante, que a nossa região aqui, a gente tem problemas de alimentação das abelhas no período chuvoso. A gente tem que ter uma suplementação no período chuvoso, senão vai definhar. No caso das abelhas do sertão, não é no período chuvoso. No período chuvoso existe florada. Mas agora, nessa época do ano, agora no mês de novembro, dezembro, né, outubro, nessa época, para nós, lá no sertão, existe escassez de alimento. Então, é um momento que, se você tiver alimento, dependendo da região, você tem que manter aqueles alimentos que elas produziram. E talvez você tenha necessidade de suplementar. Então, agora eu vou falar um pouco da mandaçaia. A mandaçaia é uma abelha bonita. Ela é uma abelha um tamanho, acho que um pouco menor que a jandaíra, escura. Tem umas listras amarelas no abdômen, né? Um pouco mais largo em relação às outras mandaçaias, e também produz um mel muito apreciado, né? Então tem mercado para esses méis. Então tem uma procura. Outra coisa interessante também, essas abelhas, às vezes a gente encontra o pessoal falando, eu vou colocar isca para pegar determinadas espécies de abelha. Eu até hoje, conversando com outros colegas aí, eu não vi nenhuma dessas abelhas caindo enxame, entrar em isca dessas abelhas. O que nós sabemos é que essas espécies, elas procuram vegetação, plantas vivas. Então, muitas vezes, e aí vale a pena a gente falar da imburana, que é uma árvore que está entrando em extinção. Essa árvore, as abelhas gostam de entrar nessa madeira, porque essa madeira consegue fazer pequenos furos e que elas entram e fazem os seus ninhos lá. Então, é uma árvore que precisa ser preservada, principalmente para você manter essas enxames. Então, o que acontece muitas vezes no interior, lá por lado do sertão, é que as pessoas cortam a imburana para fazer estacas, fazerem mourões, até cortar para fazer forno de padaria. E muitas vezes, junto com essa madeira que está sendo colocada, vai vários enxames. Não vai só a jandaíra. Vai a jandaíra, vai a mandaçaia, vai a mané de abreu, vai a moça branca. Então, são várias abelhas mosquito. Então, é preciso também preservar principalmente a imburana, para você manter a preservação desses enxames. Então, a gente precisa ter um trabalho sério de conscientização também nesse sentido de produção dessas abelhas. Outro ponto, que até é um ponto até meio polêmico, de certa forma, mas aí eu estou também dando estudada também, é a questão do ninho. Hoje a gente percebe muito no sertão o pessoal plantando ninho. É uma planta que resiste à seca, né? Mas até que ponto essa planta vai causar impacto nas abelhas? Então, a gente encontra alguns trabalhos ainda indecisos, ainda inconsistentes, né, às vezes, que uns defendem e outros não defendem. Então é sempre bom ter precaução. Então, o ideal é que você plante plantas adaptadas da região e que você tenha um histórico que vai dar alimento para essas abelhas, certo? Então, essas abelhas, como eu disse a vocês, a mandaçaia e a jandaíra, um detalhe interessante que a mandaçaia significa, no Tupi-Guarani, vigia bonito, né? E ela realmente é muito bonita, ela é toda preta com uma lista amarela, se destaca mesmo.
e que para a gente precisa bastante valorizar, né? Então, quando tiver a oportunidade, quem tiver a oportunidade, conhecer essas duas espécies, né? Lembrando essas particularidades. Jandaíra, se você for criar naquela região, que ela seja daquela própria região. Você não vai pegar, por exemplo, se tiver a jandaíra aqui de Pernambuco, você não vai pegar a jandaíra do Rio Grande do Norte e trazer para cá, que só essa distância já pode ter um impacto de mudança climática e ela pode sentir. Então você pode ter uma expectativa de produção e quando só trazer de um canto para outro, ela tem baixa produtividade e você pode até levar a óbito esse enxame. Então, tem que levar essa particularidade. A abelha que está nesse bioma, nessa região, tem que ser dessa região, certo? E trabalhar com o mercado local, né, que aí é outra coisa que a gente precisa também falar, e não é só o sertão, mas em qualquer região, é que a gente hoje tem, não adianta eu chegar com 1 litro de mel, né, para vender, que ninguém vai querer comprar 1 litro de mel, é muito difícil. Geralmente a gente tem um mercado, mas hoje em dia comprando em pequenos volumes, o máximo de 500 gramas, 500 ml. Né? Então a gente tem que pensar trabalhando nisso. Outra questão também é com rótulo bonito, uma embalagem bonita, porque hoje cada vez mais o consumidor está sendo mais exigente. Então a gente tem que ter não só a quantidade certa que deve ser comercializado, mas também um rótulo bonito, quer dizer, qualidade do produto. Então são dicas que são importantes que a gente precisa frisar para que a pessoa que for criar essas abelhas procure orientação, procure informação para que possa trabalhar corretamente a criação dessas abelhas. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber nossas notificações.